O jogador Daniel Alves contratou o advogado que defendeu o Barcelona contra Neymar. Preso há 3 dias, sem direito à fiança por agressão sexual, o atleta recorreu ao escritório que trabalhou em vários casos de grande repercussão na Espanha. Quem traz os detalhes agora é o repórter Luca Bassani, que está conosco lá na Europa. Luca, qual é exatamente a possibilidade de um acordo igual ao que aconteceu com outros atletas? Há esta possibilidade? Quando se começa a mudar de advogados, quer dizer que o caso realmente é grave. E, obviamente, este caso é muito grave. É uma acusação de crime sexual. Isso é, obviamente, grave. E ele está preso. Qual é exatamente a chance de ter algum desfecho positivo para o jogador neste caso? Bem-vindo, Luca. Boa tarde, Piotr, a todos que acompanham os prós e contras. Realmente houve mudanças neste caso desde que Daniel Alves foi preso preventivamente na última sexta-feira. Nós vemos que agora ele contratou um novo advogado, Cristóbal Martel, que é um advogado bastante conhecido por conseguir também acordos extrajudiciais e que defendeu o atleta, capitão argentino Lionel Messi e também o próprio clube Barcelona. Porém, no caso desses outros clientes, não se tratava de um crime de agressão sexual e também suspeita de estupro. Portanto, nós sabemos que as chances de acordo são muito maiores. Inclusive, a vítima desse caso já abriu mão de qualquer tipo de indenização ou acordo financeiro, dizendo que a única coisa que a interessa é a justiça, o que pode dificultar ainda mais a chance de Daniel Alves sair da prisão, caso haja qualquer tipo de comprovação, lembrando sempre que as investigações estão acontecendo, mas ele foi preso preventivamente, ou seja, não tem um julgamento ainda finalizado. De qualquer maneira, novos detalhes têm sido revelados, que ele teria supostamente levado a vítima ao banheiro da discoteca onde estavam por 17 minutos, depois ela já se queixou logo em seguida de estupro, de violência, e também hoje, quando fazia entrevista com a polícia, fazia exatamente o seu depoimento, falou sobre uma tatuagem que o jogador teria na parte íntima, algo que a polícia, depois fazendo exatamente as suas investigações, se confirmou e que seria muito pouco provável que ela soubesse caso não tivesse visto as partes íntimas de Daniel Alves. Então esse caso vai se desenrolar, está dando muito destaque em toda a imprensa esportiva e também a imprensa europeia como um todo, porque se trata de um ídolo na cidade de Barcelona e que agora se encontra em uma situação muito grave que provavelmente vai ter novas complicações à medida que novas informações forem aparecendo. Luca, uma amiga da mulher que acusa Daniel Alves de agressão sexual disse que foi tocada também nas partes íntimas pelo jogador. A gente está falando desse assunto, né? Nessa mesma boate. A informação do jornal espanhol, La Vanguardia, e Luca, isso pode entrar na mesma ação contra o atleta, ou seja, o que já é ruim fica muito pior, porque você acabou de trazer informação que a primeira denunciante não está interessada em acordo, ela quer justiça feita. Justiça feita, obviamente, é um julgamento que pode terminar numa condenação e permanecer, fazer com que Daniel Alves permaneça preso e aí já cumprindo uma pena. Exatamente. Agora vemos que há a possibilidade de uma outra vítima se juntar às investigações desse caso, afinal tudo se passou no mesmo estabelecimento em Barcelona, também na mesma noite, lembrando que foi bem no final de 2022 e as duas vítimas se conheciam, então a gente vê que há diversas testemunhas, seguranças e pessoas que trabalhavam também nessa boate que falaram que o jogador estava no banheiro, estava naquela localidade, naquela noite, naquele horário, então há confirmação. A investigação, ela agora passa, então, para duas pessoas. Obviamente que o tempo que se passou desde o ocorrido até hoje pode dificultar algum tipo de prova da polícia, mas a situação dele não é nada fácil. A gente sabe como a justiça espanhola tem sido bastante veemente com as agressões à mulher, agressões sexuais, e agora nós vemos que com a nova vítima isso pode transformar a situação dele em cada vez mais difícil, inclusive aumentar a sua pena, caso haja a condenação. Lembrando que ele foi preso preventivamente porque teria fugido logo nos primeiros dias que houve uma espécie de acariação, uma espécie de investigação e depoimento à polícia, mas nós sabemos que agora
ele foi, inclusive, transferido a outro presídio que fica 40 quilômetros de Barcelona por conta da polícia estar preocupada com a sua própria integridade física, considerando que ele é uma pessoa famosa no local e também que crimes sexuais, geralmente, quando isso chega nos ouvidos dos demais presos, pode significar violência dentro dos presídios. Então, é uma situação muito, muito adversa, lembrando que há poucos meses, no final do ano passado, Daniel Alves, inclusive, estava representando o Brasil na Copa do Mundo do Catar. Ele está numa cela individual, é isso, né, Luca? Nesse novo presídio. Até porque tem um negócio, eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso, muita gente já sabe, algo que se chama de ética entre os presidiários. Né? Por exemplo, se alguém vai visitar, a mulher do preso vai visitar, todos os outros abaixam a cabeça. E se por acaso for um crime sexual, bom, aí tem justiça por conta própria no meio do presídio, daí a necessidade da polícia preservar a integridade, porque, do ponto de vista legal, em que pesem as acusações, em que pesem as evidências, o fato dele, inclusive, estar preso preventivamente, ele ainda é um acusado, ele não é condenado. Então, obviamente, o Estado é responsável pela pessoa que está presa. Ele está numa cela individual, é isso, né, Luca? Exatamente. A polícia decidiu fazer isso de forma também preventiva para preservar a integridade física do jogador. Afinal, ele foi preso preventivamente, mas não foi condenado. Portanto, também se tratando de uma personalidade que era ídolo na cidade de Barcelona, um grande jogador, inclusive no time, ele foi transferido a um presídio a 40 quilômetros de onde ele tinha sido preso inicialmente. Mas vai permanecer preso até que seja realizado toda a investigação e também o julgamento que pode decidir o seu futuro. Lembrando que aí, nesse caso, ele pode encontrar vários anos de prisão e não teria a chance de poder voltar a jogar. Lembrando também que o time que ele jogava até o momento em que foi preso, o Pumas do México, rescindiu o contrato e demitiu o jogador por justa causa por conta da prisão. Luca, vamos lá, porque a Espanha... Esse debate na Espanha já é de algum tempo, de que a legislação teria ficado entre os críticos. Eu vou pegar aqui os dois lados da história. Há quem diga que ficou excessiva por demais a lei, ou seja, do ponto de vista de punição, ou do ponto de vista até de não dar nenhuma chance de defesa ao homem acusado, no caso de crime sexual. Há quem diga que não, que isso foi um avanço para justamente evitar o que, obviamente, todas as pessoas razoáveis querem, é evitar crime sexual. Não faz nenhum sentido, nós estamos falando de crime. Sexo é uma coisa, crime é outra coisa, né? Vamos lá. Mas como é que está esse debate agora, quando envolve uma celebridade como o Daniel Alves, e você já fez menção, em Barcelona ele é das mais importantes celebridades, até porque jogou muito tempo no Barcelona, assim como na Espanha, ele tem uma notoriedade internacional, porque jogou na seleção, além do próprio Barcelona. Como é que a discussão dessa lei está se dando nesse momento? Olha, a discussão dessa lei é algo que vem desde que ela foi criada e nós vemos que muitas pessoas que acusam principalmente personalidades, jogadores de futebol, políticos, têm o intuito de adquirir algum ganho financeiro com essa acusação, caso ela não seja provada verdadeira. No caso em questão, por se tratar de duas vítimas, agora incluindo que a amiga da primeira vítima também é incluída nesta investigação e pensando também que a própria primeira mulher que foi agredida disse que não tem interesse em nenhum tipo de acordo financeiro, nós vemos que muito provavelmente seja algo mais complicado e diferente daqueles outros casos que muitas vezes na Espanha e também na Europa como um todo não se provaram verdadeiros, uma vez que a investigação teve o seu curso. De qualquer maneira, é sempre um debate aberto. Nós sabemos que cada vez mais a sociedade não tolera esse tipo de violência, como deve ser, mas pessoas também mal intencionadas podem se utilizar desses artifícios da lei para tentar prejudicar personalidades, políticos, atletas. O importante é ver a investigação correr o seu curso normal, as vítimas serem assistidas pelo Estado e também esperarmos para ver como será a condenação, se haverá algum acordo de extradição. Eu não sei se o Daniel Alves, inclusive, é cidadão espanhol, por conta de ter jogado na Espanha, ter vivido lá. Caso seja, aí ele é um próprio cidadão que responderia para a justiça do seu próprio país, considerando a nacionalidade, e isso tudo significaria um complicador para a sua situação, caso a condenação seja confirmada. Essa lei na Espanha, que gerou uma certa polêmica por ser extremamente severa em relação a crimes sexuais, obviamente que uma questão é combater o crime sexual. A outra questão é saber se a lei não exagera na forma de também não conceder o direito de defesa
obviamente, ao acusado. Nós estamos falando aqui de ser justos. A lógica da justiça é ser justo. Obviamente que tudo está sendo levado em conta e esse é um trabalho que a justiça espanhola está fazendo. O Luca está trazendo justamente essas informações. Essa lei chama-se Só o Sim é Sim, é isso, é exato. Foi chamada dessa maneira, ou seja, que só com absoluto consentimento da mulher é que algo poderia acontecer, ou seja, tirando qualquer possibilidade de uma, abre aspas, forçação de barra do homem, o que já configuraria ali uma afronta sexual, ou seja, uma tentativa de forçar uma situação que daí, obviamente, já seria um crime sexual. Aliás, Luca, eu tenho uma outra informação aqui que chegou agora sobre exatamente a esposa do Daniel Alves, né? Ela disse justamente aqui, deixa eu só pegar o dado aqui que está me chegando aqui, Demetrios, a esposa, respondendo ao jornal, teria negado apoio, é isso? Ao Daniel Alves. Ou seja, num primeiro momento ela até disse que ela tinha perdido a mãe, estava num momento pessoal muito difícil e que depois veio justamente essa denúncia contra o Daniel Alves, a prisão dele na Espanha, ele foi lá prestar depoimento, o Luca trouxe a informação anteriormente aqui, que quando houve a acariação ele já não estava mais lá, depois foi pessoalmente, ou seja, de forma voluntária, participar da primeira, obviamente, para ser ouvido, e aí acabou sendo preso preventivamente. E nesse momento todo, durante tudo isso aí, a esposa perdeu a mãe, ou seja, estava um problema e ela pediu à imprensa para deixá-la fora dessa situação porque está passando por um drama pessoal. Ou seja, nada favorece o Daniel Alves nessa história até o momento, a menos que surjam fatos novos. Exato, a situação ela se complica hoje pela essa questão da tatuagem, como eu disse no início, por se tratar de um detalhe muito específico que fica na virilha do jogador, na parte muito íntima, é muito difícil que qualquer pessoa normalmente conseguisse ver essa tatuagem se não houvesse realmente a possibilidade de vê-la. No caso, a mulher que tem o acusado de estupro teria então uma visão específica desse detalhe, o que ajudou na investigação. Ao mesmo tempo, vemos a chegada de mais uma vítima dizendo que foi agredida, também tocada em suas partes íntimas pelo jogador naquela mesma noite no mesmo estabelecimento. O fato das versões terem sido modificadas, a primeira versão que ele deu à polícia, a segunda versão agora, inicialmente ele disse que não estava lá, que não conhecia a moça, depois ele disse que foi sexo consensual. Todas essas diferenças de versão complicam ainda mais a sua posição, além, é claro, dessa informação exclusiva que você traz agora, falando sobre a esposa dele, que inicialmente dizia não querer participar por conta de problemas familiares, por ter falecido a sua mãe, e agora se coloca uma posição aí contrária. Então ele vai se isolando cada vez mais, a mudança de advogado também mostra que houve dificuldades inicialmente no seu processo de defesa e muito provavelmente essa prisão preventiva ela se estenda até que seja realizado o julgamento, lembrando sempre, como você já mencionou, que essa lei é bastante rígida na Espanha, então as chances de negociação de algum acordo vão se tornando cada vez menores. Olha, sobre a Joana Sanz, que é a esposa do Daniel Alves, ela escreveu na rede social dela a seguinte declaração que foi interpretada como um apoio ao jogador, abre aspas, coração, aguente tanta dor, fecha aspas. Entendeu-se que ela estava se dirigindo ao marido. Aí foi questionada sobre isso e ela disse o seguinte, mentira, não deturpem ou interpretem mal o que digo. Coração, aguente tanta dor, é de mim para mim mesma, escreveu Joana, exatamente referindo-se à questão pessoal dela de ter perdido a mãe. Agora, o fato é que também há outras boates na Espanha se juntando num esforço para justamente evitar esses crimes sexuais, essas afrontas às mulheres, ou seja, a lógica de forçação de barra. Isso também piora a situação, porque passa a ser um movimento nacional, público, de apelo público. Isso na justiça reflete. Se isso for a julgamento popular, eu não sei exatamente o que a lei espanhola diz, se vai a julgamento popular, é óbvio que aqueles jurados já chegam, de alguma maneira, interpretando as coisas dessa maneira. Ou seja, há um movimento agora na Espanha, além da lei ser extremamente severa, e pode se questionar se muito ou pouco severa, enfim, mas esse é um outro detalhe, já discutimos aqui, é que isso piora a situação, porque começa a ter um movimento nacional. E o caso do Daniel Alves ser um brasileiro, lembrando o caso do Robinho, isso também piora ainda mais, porque começa, e obviamente que ninguém está fazendo menção aqui, e eu jamais diria isso, que homens brasileiros, jogadores brasileiros têm isso no DNA, seria uma bobagem, uma generalização estúpida, mas a gente está analisando caso a caso. Nós tivemos um caso recente no julgamento, aliás, em várias instâncias na justiça italiana, em que o Robinho foi condenado. Na justiça italiana, se o Robinho
hoje estiver na Itália, ele é preso. Ele não está preso porque está no Brasil. Agora vem essa acusação. No momento, apenas acusação. O Robinho é condenado. O Daniel Alves é acusado e está respondendo com prisão preventiva lá na Espanha, essa coisa. Mas, ou seja, são todas informações que se juntam e pioram a situação. Piotr, a gente vê que a publicidade que esse caso ganhou, a notoriedade dentro da Europa, ela é absoluta. Todos os grandes sites de notícias dão sempre alguma notícia relacionada ao desenrolar desse caso, e vemos também que o fato de Daniel Alves estar na Espanha, diferentemente do Robinho, que foi condenado e não estava na Itália durante o período de condenação, nem chegou a ser preso preventivamente, o Daniel Alves já está sob a custódia da justiça espanhola, o que dificulta ainda mais qualquer chance dele poder talvez tentar fugir de uma possível condenação. Ele também está no país em que ele foi ídolo, na cidade que ele foi ídolo, que ele é amplamente conhecido, portanto, todos os holofotes ficarão nesse caso até que haja a conclusão das investigações, haja a conclusão do julgamento em si. Portanto, ele se encontra em uma situação muito pouco favorável. Toda a solidariedade das diversas discotecas espanholas, dos times de futebol para a vítima, para as demais vítimas que tem no país e no mundo, de crimes também de caráter de importúnio sexual, de agressão sexual. Então nós vemos que esse isolamento, a publicidade, né, em relação a esse caso, o dificulta ainda mais para o jogador, mas a gente, como sempre, vai estar aqui acompanhando, lembrando que os detalhes muitas vezes não são divulgados em sua totalidade por conta de se tratar de vítimas que estão passando por um momento muito difícil, e também tem todo o acompanhamento psicológico. Afinal, a publicidade mais o trauma causado por aquilo que elas têm falado que aconteceu é realmente algo devastador. O Luca está trazendo essa posição na Espanha. E, obviamente, há uma diferença, além, obviamente, do Robinho já ser condenado na justiça italiana e o Daniel Alves ser acusado, mas já estar preso, é que a época da condenação do Robinho, vários jornais italianos publicavam que a condenação tinha acontecido, mas ela não tinha efeito prático nenhum. Do ponto de vista da justiça, que já tinha considerado o Robinho culpado, culpado, mas você não podia aplicar a pena porque ele não estava na Itália. Daí, o questionamento dos jornais italianos à época foi muito veemente em relação a isso, né? Que no próximo caso é preciso pegar antes e mantê-lo sob custódia para evitar, que é exatamente o caso. Não se sabe se haverá uma condenação do caso do Daniel Alves, que ele já está sob custódia, ele está sob prisão preventiva na Espanha. Luca, eu quero só voltar a esse assunto, porque essa questão da figura do Daniel Alves, e obviamente uma acusação gravíssima num país que tem uma lei extremamente rígida contra assédio sexual, contra violência sexual, como é o caso da Espanha, a gente estava falando sobre isso. Mas, do ponto de vista da justiça espanhola, o que pode acontecer, levando-se em conta o histórico do Daniel Alves? Porque não me consta que ele tenha tido qualquer outra denúncia em relação a isso, não esteja envolvido em outro tipo de escândalo. Ou seja, o histórico dele pode pesar a favor ou não? Ou essa questão da denúncia de abuso sexual, de crime sexual nesse caso especificamente, é tão mais grave que nada que antecede o fato vai ser levado em conta. Isso vai ser levado em conta ou não? Bom, considerando que se trata de um caso que ganhou notoriedade nacional e também é importúnio sexual, não se trata sobre a questão, muitas vezes, dos impostos dos jogadores de futebol ou questões contratuais que envolvem dinheiro, que envolvem acordos que não foram cumpridos no aspecto financeiro, a gente está falando de um dos crimes mais graves perante a justiça espanhola. Portanto, a questão do histórico do agressor, do suposto agressor, ela não é muito considerada, uma vez que as investigações sejam concluídas e seja comprovado que houve sim essa agressão, houve sim esse estupro. Portanto, ele, apesar de não ter tido nenhum histórico em toda a sua carreira de jogador e toda a sua vida na Espanha, sendo um ídolo do Barcelona, nós vemos que isso pouco importa, principalmente considerando que casos como esse, como você mencionou, pode até cair em júri popular, dependendo se for uma juiz, um juiz, eles podem acabar também já vindo bastante certos do seu veredito, além, é claro, de todas as provas que serão apresentadas pela justiça espanhola, pela acusação, mas também pela publicidade que esse caso ganhou nacionalmente, a comoção
perante a vítima, sempre considerando também uma pessoa famosa, uma pessoa rica, do outro lado de uma simples mulher que estaria tentando aproveitar a sua noite e acabou sofrendo um grande trauma, uma violência absurda. Então, isso tudo é colocado na balança, mas é importante sempre mencionar, como você colocou, que ele está preso preventivamente, ainda não houve a condenação, portanto, as analogias entre esse caso e o caso do Robinho podem até ser feitas, mas elas se diferem em muitas coisas, até porque a justiça italiana e a justiça espanhola são bastante diferentes em alguns aspectos. Olha, Lucas, só para trazer essa informação das boates ali, a publicação é a seguinte, que a Federação Catalã, ou seja, relativo justamente a Barcelona, de associações de atividades recreativas e musicais, responsável por administrar casas noturnas em Barcelona, entrou com um pedido para ser uma acusação popular no caso de agressão sexual envolvendo o jogador Daniel Alves. Ou seja, isso quer dizer que pode ir a júri popular muito, é uma pressão para ganhar, digamos, notoriedade popular, ou seja, há um envolvimento muito grande de tudo isso que você estava trazendo de informação. Ou seja, ela quer que o Ministério Público e da Defesa da Vítima fazer parte do processo contra o jogador como acusação. Ou seja, ela quer integrar justamente, se a gente está buscando ali, essa foi a primeira informação, né, que o Daniel Alves está buscando um novo escritório de advogados, já apresentou um novo escritório de advogados, mais experiente, mais competente para tentar administrar o caso dele, a gente está vendo que a acusação pode ser aumentada, ou seja, no caso com essa associação de boates, ou seja, aí o juizado avaliaria o caso se tem 3 dias para responder o pedido da entidade, ou seja, espera-se que a resposta venha ainda essa semana, se vai ser aceito ou não como um caso de acusação popular. Você estava falando justamente dessa mobilização social pública na Espanha, essa é uma informação muito clara nesse sentido. E para o estabelecimento também é algo muito negativo, Piotr, se nós pensarmos que os clientes, as mulheres, as pessoas que vão lá para tentar aproveitar o seu dia, a sua noite, seu final de semana, correm o risco de sofrer uma agressão como essa. Então, eles querem passar a imagem de, obviamente, que estão do lado da vítima, estão do lado da justiça e dizer que condenam e que vão também reforçar todo o seu esquema de segurança, todo o seu esquema de vistoria para que algo parecido não aconteça. Afinal, eles também dependem dos clientes, dos jovens, de todos aqueles que vão para esses estabelecimentos para continuar funcionando, mas de qualquer maneira, cada informação nova, cada atualização que nós trouxemos ao longo dessa cobertura especial, nós vemos que a situação dele se coloca muito difícil, é um isolamento, tanto no aspecto pessoal, por conta da sua esposa também se colocar agora numa posição mais distante, no aspecto também profissional, o clube pelo qual ele estava jogando já o demitiu, e no aspecto jurídico, até mesmo na procura de um novo advogado, esse que é muito conhecido, Cristóbal Martel, dentro da Catalunha, que já conseguiu acordos extrajudiciais, mas que não tem garantia nenhuma por se tratar de algo completamente diferente daquilo que ele estava acostumado a fazer, principalmente essas questões contratuais, questões de dinheiro, questões de impostos. Portanto, a situação de Daniel Alves vai se complicando a cada nova informação divulgada pela imprensa espanhola e também a nossa apuração aqui na Jovem Pan News. Olha, eu vou ler aqui a declaração exata do que foi a publicação dessa associação em que quer fazer parte da acusação no caso do Daniel Alves em relação a essa acusação de assédio, de violência sexual que ele está sofrendo na Espanha. A associação diz o seguinte, olha, para ter uma ideia de o quanto que isso pode agravar ainda mais a situação do Daniel. Nós nos sentimos, abre aspas, nós nos sentimos parte legítima desta causa. Os fatos aconteceram no espaço de uma casa noturna e, além disso, nós estamos investindo muitos recursos para evitar que esse tipo de situação aconteça. Portanto, queremos expor e manifestar nossa repulsa máxima, não apenas condenando os fatos, mas também fazendo parte do processo judicial. Fecha aspas. E como o Luca tinha trazido a informação aqui anteriormente, eles estão defendendo punição exemplar ao jogador. E aqui, vamos ser justos, né? Justiça foi feita para fazer justiça, nem para condenar, nem para absolver. Isso é uma consequência de se fazer justiça. Quando se pede punição exemplar, obviamente, eles já estão considerando o Daniel Alves culpado. Mas aí você soma, por exemplo, a posição agora da esposa,
a mudança do advogado e mais a declaração da primeira vítima, pelo menos a vítima que deu início a todo esse processo, dizendo que ela não está preocupada com acordo nenhum, que ela quer justiça, e você aumenta agora o pessoal, ou seja, os grupos de acusação, a acusação pode ser aumentada, a justiça espanhola não decidiu sobre isso aqui é um pedido apenas das casas noturnas de Barcelona. Ou seja, é uma série de informações, juntando o que você disse agora há pouco, Luca, em relação a essa comoção pública em relação ao caso, não só o caso pode ganhar uma gravidade maior para o Daniel Alves, como também fazer com que a própria justiça acelere o julgamento desse caso, com um resultado, obviamente, do que vai ser decidido pela justiça, seja com júri popular ou não, mais rapidamente até para, digamos, dar resposta à sociedade, sendo que é um país que tem uma lei extremamente severa em relação a crimes sexuais. Exatamente. A gente vê também que a cada dia a prisão preventiva dele foi decretada na sexta-feira, nós trouxemos aqui também na Jovem Pan. Aquilo que temos visto é que durante os últimos dias, últimas horas, novas atualizações estão sendo feitas a tempo real. Portanto, todos os recursos policiais, todo o arcabouço mesmo da polícia espanhola, pelo menos a polícia de Barcelona, tem se voltado para solucionar esse caso, achar provas contundentes para que tudo possa ser acelerado, já que a comoção é muito grande. Nós vemos cada vez mais entidades surgindo, tanto as entidades relacionadas aos times de futebol, as entidades das casas noturnas, próprios políticos e pessoas influentes na sociedade espanhola se pronunciando. Portanto, a gente vê que o repúdio ele é total, ao mesmo tempo em que a justiça precisa ser feita, como você falou, e as provas têm que ser apresentadas para que se lidem com fatos, né? Mas hoje, após essa revelação, principalmente da questão da tatuagem, algo que a polícia depois veio a confirmar que Daniel Alves realmente possui, como descrito pela vítima, uma tatuagem naquela posição, com tal desenho, e isso mostra realmente que a situação dele está muito difícil, principalmente também pensando nas versões conflituosas que ele deu inicialmente no início do processo, agora lá no final de dezembro, e agora quando foi preso após novos depoimentos, novas investigações. Então, como a gente tem falado aqui, realmente não vai ser fácil, mas a gente vai estar com o olho sempre acompanhando tudo o que tem acontecido e as atualizações diárias desse caso. Agora são 4h56. Lucas, só para a gente encerrar sua participação, já se sabe exatamente o que a justiça espanhola pode considerar prova nesse caso? Você fez menção, por exemplo, ao depoimento da vítima em relação à tatuagem numa parte, digamos, de difícil acesso, ou seja, precisa ter um contato íntimo para ter a visão daquela tatuagem do Daniel Alves. Esse tipo de coisa é uma prova inquestionável na visão da justiça espanhola? Como é que ela já lidou diante agora dessa severidade da lei? Porque leis severas, normalmente, exigem menos comprovação. É a lógica de uma lei ser mais severa. Quando a lei é um pouco mais, digamos, equilibrada, ela vai exigir um pouco mais de quem está acusando, porque parte-se da premissa de que todos são inocentes até que se prove o contrário. É assim que se funciona dentro da sociedade ocidental. Mas, enfim, o que a justiça espanhola pode considerar como prova inquestionável num caso como esse? Olha, essa questão da tatuagem não é uma prova inquestionável, mas com certeza um complicador. Nós sabemos que imagens de segurança do estabelecimento já mostravam mesmo que ele e a vítima estavam se dirigindo ao banheiro, onde teriam ficado por 17 minutos de agressão e o estupro teriam ocorrido. Portanto, essas imagens vão ser utilizadas também em toda a investigação. Agora, as falas de demais testemunhas, pessoas que trabalhavam nessa discoteca, também outros frequentadores, a própria amiga que agora se torna uma nova vítima nesse processo, todos esses depoimentos com os detalhes vão ser coletados pela polícia, além, é claro, do próprio exame de corpo de delito que a vítima realizou logo quando apresentou a denúncia, o que pode complicar ainda mais à medida que essa nova vítima também participa dos depoimentos e novas provas vão sendo colhidas. Portanto, a gente não sabe o que é uma prova decisiva, aquilo que vai ser suficiente para garantir que ele tenha um veredito negativo perante a justiça, mas há sempre complicadores. E todas essas informações que vão surgindo, elas só servem para corroborar a versão da vítima e colocar a versão dele como a versão mentirosa inicialmente, considerando que foi conflituosa, né? A primeira versão na qual ele disse que não estava lá, que não tinha se encontrado com essa moça e não tinha realizado nada, e depois mudando, dizendo que houve sim um encontro ou foi consensual. Então isso tudo só serve para complicar ainda mais a sua situação.
Luca, muito obrigado. Luca Bassani com informações do caso Daniel Alves lá na Espanha.